Salve, salve, caverna! Finalmente, depois de uma semana, caralho, uma semana, bem-vindos a mais um Deck Velho. E antes de eu apresentar quem está comigo hoje, eu queria começar lembrando vocês, se por acaso você não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, curte o vídeo, compartilha, é rapidinho para vocês fazerem isso e dá uma puta moral para nós que estamos fazendo e tentando fazer o bagulho funcionar e trazer sempre um conteúdo legal para vocês, seja das lives, seja os vídeos que a gente está gravando, os reels, qualquer coisa. Vou dar essa moral pra gente. E aí, hoje comigo, vocês estão vendo aqui, quem está comigo dessa vez não é a nossa Lema Otávio, é a nossa Minirama Pedrinho. Satisfação, Pedrinho. Como é que você tá, meu mano? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já começando com a nossa tradicional saudação. Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre um prazer estar aqui montando um deck, principalmente com você, porque é sensacional. Eu já fazia isso no offline, quando faz ao vivo, assim, no vídeo, gravadinho, bonitinho. A sensação é a mesma, só que compartilhando com os outros amigos, né? É mais... expandido. E aí, vamos lá, ver o que temos para hoje. Antes da gente falar do deck velho, vamos falar rapidinho dos nossos parceiros. E eu queria começar, mano, com essa maravilhosidade, inclusive uma palavra muito boa, tá? Com essa maravilhosidade da TCG Inbox. Essa é uma deckbox personalizada de Chocobo, vocês estão vendo, belíssima, bem feita, mas eles têm também deckboxinhas mais básicas. O Pedrinho também tem uma personalizada, vocês estão vendo aí no vídeo dele, em algum lugar da tela, a deckbox de escama, mas eles têm também as showcase. Essa showcase é modelo antigo, eles estão fazendo uma modular agora que eu ainda não peguei, mas eles também estão, se eu não me engano, ainda tem esse modelo de showcase vendendo no site. Esse é para comandante singleton, esse é para comandante parceiro. Produto absurdo, a melhor deckbox do mercado, é o melhor produto que a gente tem hoje. Não tem um monte de deckbox que é boa, mas a TCG bate em todas. TCG é o rainho das deckbox. É isso. Melhor produto que a gente tem, não tem o que fazer. Ninguém bate. Ninguém bate. E aí, se vocês forem comprar na TCG, lembra de usar o nosso cupom. Pronto, eu estava guardando as minhas deckbox que eu mostrei para vocês. Lembra de usar o nosso cupom LEMA5 para vocês terem 5% de desconto no site inteiro da TCG em qualquer compra. Primeira, segunda, terceira, não importa o que vocês forem comprar na TCG, 5% de desconto e dá uma puta força para nós. Fechou? E o próximo parceiro, mano, o melhor playmat que eu já usei na minha vida. Não é mesmo, Pedrinho? Eu aderi a falar a única frase, mano. Porque assim, você pode jogar... Você pode ter qualquer... Eu não vou nem citar outras empresas, nem com trocadilho, nem com piada para fazer, porque você pode jogar com qualquer playmat ou pode jogar com o playmat dos reis e se sentir como um rei jogando esse playmat. Irmão, a textura dele, bem protegido, borda costurada, é opcional, mas torna ele indestrutível. É impossível. Você compra um, quer comprar outro. Não sei quando eu vou comprar outro. Eu vou começar a colecionar e pôr na parede. Afinal, ainda mano, tem umas artes bonitas que vale a pena emoldurar. Imagina um quadrão com o playmat dos reis belíssimo, que nunca vai estragar, porque esse playmat é foda pra caralho. Sensacional. E não é só isso. Você tem a opção de pôr costura, foil localizado, foil geral. E não é só isso. Comprando com o nosso cupom, 10% de desconto em qualquer compra. Não é só no playmat simples. Tem artes personalizadas, tem a nossa arte no site, ou você pode enviar a sua arte também e personalizar no playmat, eternizar ele bonitinho. Exatamente. É maravilhoso. E aí lembra, mais uma vez, Lema 5, se vocês forem comprar na TCG, Lema 10 para comprar na dos reis e dar uma força pra gente, independente do nosso parceiro. E aí vamos rapidinho, se por acaso esse é o primeiro, você caiu de paraquedas, esse é o primeiro deck velho que você tá vendo, eu vou explicar rapidinho o que é. Mas tem playlist no canal com todo esse é o 12º deck velho que a gente está fazendo. Todos os outros 11 estão lá. Volta para ver que tem um deck mais da hora que o outro. Certeza que vai ter algum deck que vai ser legal, que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar de todos, mas a gente é suspeito para falar. E aí, o que é o deck velho? O deck velho é um quadro que a gente tem, que a gente pega algum deck que um seguidor manda no nosso grupo no WhatsApp, que inclusive está na legenda. Se você quiser, entra na nossa comunidade do WhatsApp para participar. Um seguidor manda um deck pra gente e a gente vai pegar esse deck e nós vamos reformar esse deck.
E eu tô falando de reforma, Caverna, não tô falando de update, upgrade, nem nada disso. Por quê? A gente vai transformar o deck todo. Nenhuma carta basicamente está salva no deck. A gente pode manter o comandante, a gente pode tirar o comandante, o que a gente quiser fazer. A única obrigação que a gente tem com o deck é manter o plano de jogo do deck. Tá? Manter pelo menos um dos arquétipos do deck e o plano de jogo do deck. O resto, nada tá salvo. Tá? Nada tá salvo. E vocês vão ver, normalmente a gente não muda 100 cartas do deck, a gente muda 20, 30 cartas do deck e já dá uma puta diferença. Vocês vão ver o que a gente fez hoje também. Hoje é um deck a gente mexeu bastante carta também, mas ficou bem legal, vocês vão ver. E é isso aí. Sem mais delongas, bora pro deck, roda a vinheta. Mano, vocês estão vendo. Deck Velho 12, mais um deck do Hilton. Eu acho que o Hilton foi o nosso seguidor que mais mandou deck no Deck Velho. Acho que esse é o terceiro deck do Hilton. É o terceiro deck do Hilton que a gente faz. E, mano. Ai, que deck da hora. Eu vou primeiro mostrar o deck original do Hilton e eu vou ler o que ele escreveu no grupo do Deck Velho para vocês. Mas aqui, ó, é um deck de. Era um deck de Urlock, Jund, tá? A lista original, eu não vou passar por ela. A lista original vai ficar na legenda para vocês. É só clicar lá e ver a lista original do Hilton. Não é, o nosso foco não é esse. Eu vou ler o que ele escreveu no grupo do Deck Velho para vocês saberem, tá? A mensagem do Hilton foi. Peraí, rapidinho, eu tô com. Agora sim, tava com um pelo na boca, tava me atrapalhando. Vamos lá. Vamos à caça. A ideia do deck é o Garruk. Eu sou o caçador e nunca se sabe os mistérios que podem estar escondidos atrás de uma árvore ou atrás de um rugido dentro da selva. O deck é um semi-agro. Sim, isso existe. É um Super Friends de Garruk. Toda carta de Garruk pode entrar e nenhuma sair. Vamos ver o que essas lemas me trazem de volta com essa máquina de caçar. É importante a gente deixar registrado aqui. Mal sabe ele. Exatamente. É importante a gente deixar registrado aqui que o fato de que ele colocou que nenhuma carta de Garruk pode sair, pra gente não faz diferença nenhuma, porque se a gente quiser tirar, a gente vai tirar. E foda-se, mais uma vez, nenhuma carta tá salva. Deck velho. Nenhuma carta tá salva, Caverna. E aí, vocês já estão vendo no nome? O Urlock virou um Craven, o caçador. A gente transformou ele de Jund para Golgari. Tá? Cravenzinho aqui na tela para vocês, maravilhoso. Bem forte. Eu vou ler o que o Craven faz rapidinho, apesar de que vocês estão vendo eles aí. Ele é um Golgari 3 manas, 4/3 é muito forte, tá? 4/3 atropelar. Sempre que uma criatura que um oponente controla com maior poder entre as criaturas que aquele jogador controla morrer, a gente vai dar um draw e colocar um marcador de +1/+1 no Craven. Ou seja, um draw na zona de comando. Eu já vou explicar o porquê que a gente escolheu o Craven, tá? Por quê? Quando o Hilton diz, deixa eu até pegar a mensagem dele de novo aqui do lado. Quando o Hilton diz, vamos à caça, e que o intuito é abusar das habilidades do Garruk, o que a gente pensou? O que eu e o Pedrinho pensamos quando a gente estava montando esse deck? É um deck control. Por quê? Quando ele está falando de caça, ele está falando de pegar outras criaturas e caçar elas. E mata, quando você caça, você mata alguma coisa. Né? Então é um deck controle. E aí, se a gente parar para pensar, inclusive, muitos Garruks têm algum efeito de matar bicho, de alguma forma. Ou criar bicho, ou matar bicho. Né? E foi nisso que a gente focou, no aspecto controle do que ele mandou pro deck. Tá? Inclusive, por isso que a gente deixou alguns PWs de Garruk que ele já usava, a gente deixou no deck. E aí nosso foco foi esse. Eu vou começar, como sempre, mostrando a quantidade de cartas que a gente tirou e vai ficar tudo no... Eu não tirei esses sideboards aqui, hein? Vocês estão vendo ao vivaço mais 2 cartas que a gente não deixou separado. Agora sim. Das 46 cartas que vocês estão vendo aqui no Considering, inclusive, ó, as cartas vermelhas que ele usava, tá tudo aqui. A gente tem 11 lands, então tiramos 34 cartas ao todo do deck do Hilton. Tá? 35 cartas, desculpa. E aí vamos começar pelas coisas que a gente mudou. De PW a gente não mexeu em nada,
tá? Todos os PWs de Garruk que ele usava, a gente deixou. O PW da Freya Lise ele já usava. Os PWs de Garruk, eles têm uma coisa muito legal, que ele pode dar draw, pode matar bicho, faz volume no campo pra gente. A Nissa ele também já usava. Então, nesse ponto aqui dos PWs, a gente não mexeu. Nem adicionamos nada e nem tiramos nada. Os PWs que não geram valor destruindo nada, eles geram corpo. O corpo para a gente gera valor porque protege o PW. O mais importante quando a gente olha um PW, por exemplo, dentre as ativações esse PW custa 6 manas. Ele vai se defender e voltar para o meu próximo turno? Então, assim, se é um PW que ou destrói coisa, desci, consegui remover alguma coisa, já gerei valor. Ou fiz um Exatamente. corpo, vai proteger ele, vai me proteger numa situação de combate. E é temático, né? Eu queria até abrir uma curiosidade. Se vocês repararem na arte do Garruk Primal Hunter e olharem bem o Kraven, vocês vão reparar, assim, uma certa semelhança. Aqui, ó. Tá lado a lado para vocês, Caverna. Tá lado a lado. O Kraven tá menorzinho, mas tá lado a lado. O Kraven é o Garruk depois da harmonização facial. Então, é um Garruk na zona de comando com outro nome. Ele mudou de identidade e foi pro multiverso caçar lá no Homem-Aranha. É isso aí, galera. Ai, é um Garruk harmonizado. Mano. Puta que pariu. Desculpa, eu pensei que não ia falar, mas já tô aqui, já tá dentro, já Tem vou que falar. falar, é maravilhoso, é maravilhoso. Se o Garruk e qualquer maluco padrão com harmonização facial tivessem um filho, seria o Kraven. É isso. É isso. Aí vamos começar com algumas coisas que a gente adicionou. Aves do Paraíso, drop 1 para agilizar algumas coisas. De repente dá para fazer o Kraven na 1. Ele é muito. A princípio, não era Aves do Paraíso que a gente tinha adicionado. A princípio, era o Elves of Deep Shadow. Mas o Elves of Deep Shadow dá dano quando ele vira para gerar mana. E como a Aves do Paraíso faz a mesma coisa pela mesma mana, a gente resolveu trocar pela eficiência de não perder vida. Além disso, Armored Scrap Gorger, desculpa. É um bicho de mana, 0/3. Se ele tiver 3 ou mais marcadores de óleo, ele ganha mais 3, mais 0. E a gente colocou esse Dork especificamente pela habilidade trigada dele. Quando ele se torna virado, a gente pode exilar uma carta de algum cemitério e coloca um marcador de óleo nele. Ou seja, ele vai crescer, porque a gente vai usar ele para gerar mana, ele vai ganhar marcador de óleo, então em algum momento ele vai virar mais 3, ele vai virar 3/3. E é um spot de carta de cemitério de removal de cemitério quando a gente estiver jogando contra algum deck de grave. Então é bem forte para usar, vale muito a pena, é bem legal. Bem legal. Além disso, dos meus xodós dentro do Golgari e do Magic, o irmão mais velho do Kraven, Cheville, Bane of Monsters. Eu acho que essa é uma carta que ela é muito subvalorizada no Magic. Ela é bem legal. 3 Death Touch. Na nossa manutenção, a gente coloca... se nenhum oponente tiver permanente com marcador de caça, se não me engano, um Bounty Counter, a gente coloca um marcador em alguma permanente. Pode colocar em permanente, em criatura ou Planeswalker, um marcador. E aí, quando alguma permanente que tiver um marcador de Bounty, de caça, sair de jogo, morrer, a gente ganha 3 de vida e dá um draw. Como o nosso deck é um deck controle, que vai controlar matando o bicho, é muito fácil da gente dar mais draw com o Cheville na mesa, tá? Na verdade, é uma redundância e você consegue até com pouca alteração substituir o Cheville pelo Kraven na zona de comando. Obviamente com algumas alterações pontuais, mas é bom ter redundância, né? E manter na automático. Na temática, é um caçador, não deixa de ser um caçador. Exatamente. Aí tem as duas cartas que, na nossa visão, são muito fortes nesse deck. Muito fortes. O Bloated Contaminator, 3 manas 4/4, tóxico 1 e atropelar. Se parasse só aí, já era absurdo o suficiente. 3 manas 4/4, atropela e tem tóxico 1, é muito escroto. Mas além disso, quando ele causa dano de combate a um jogador, a gente prolifera. E nesse caso, o proliferar é importante porque o Kraven, a gente pode crescer o Kraven para ganhar por dano de comandante, vai proliferar os marcadores dos PWs também, para poder chegar no ult ou abusar mais fácil deles. Então é muito, muito forte. E Bloodroot Apothecary.
Ai, que caralho de carta. É Essa uma máquina, carta, para bicho. É uma muito deck, máquina. segura muito jogo, e numa situação que você tá forçando os oponentes a sacrificarem coisa, que eles não querem perder os bichos importantes para não te dar draw, ele está com token. Aí você fala, muito bom, cara, 2 de poison aí. Exatamente. Exatamente. Sem contar que ele é um 3/3 tóxico 2 também, né? Então, se ele causar dano, ainda é marcador de veneno que pode causar. Muito absurdo. Dríade do Bosque Elysiano, o Hilton já usava e a gente resolveu deixar ela no campo, por quê? Ela transforma todos os terrenos em tipo básico. E esse detalhe é muito importante. Eu vou descer para as vendas rapidinho, porque o Hilton já usava no deck dele Cofre da Cabala e Urborg. Tá? E é Redundância. importante porque o Cofre da Cabala gera uma mana preta para cada pântano que a gente controla. Se a gente tem a Dríade, todos os terrenos estão pântano. Então você não precisa do Urborg. A Dríade é um substituto para o Urborg para gerar mana. Tá? Isso é Também muito drop adicional, importante. solto no deck E ou um land não, drop ainda assim adicional, ele um acelera ramp a seu mais. jogo. Além disso tudo. Eternal Witness, todo mundo já conhece. Volta Tem que coisa do falar. cemitério, não tem o que falar. Pode voltar as suas spells de matar bicho, é muito forte. Se você joga de verde, tem que ter Eternal Witness. Garrux Harbinger, ele já usava, né? Já usava. É uma carta bem forte também, que quando ele causa dano, a gente vai caçar um PW de Garruk na 6 do topo, bem legal. Aí a gente adicionou Glissa Sunslayer. É mais uma redundância para o efeito de draw que o comandante tem. Ela é muito forte. 3/3 por 3 manas, iniciativa e Death Touch. Isso quer dizer que ela provavelmente vai sobreviver em todos os combates que você fizer com ela. Ou seja, se você atacar com ela, a gente ou vai dar um draw por causa da habilidade do Kraven, porque alguém vai bloquear com ele, a criatura do oponente vai morrer e a Glissa vai sobreviver, ou se a Glissa causa dano, a gente vai dar um draw por causa da Glissa. A gente vai dar um draw de qualquer jeito se a Glissa atacar. A título Só de por causa disso é curiosidade, muito forte. o esporte de encantamento, né? Ele pontualmente é muito bom a longo prazo. Uhum. E a gente não pode esquecer que, por exemplo, hoje a gente tem muito bicho que é encantamento. O fato dela não falar non creature encantamento é perfeito. Bicho Exatamente. encantamento pode ser removido. Então você lida com algumas coisas, sei lá. Tá sem remoção de bicho? O bicho é encantamento junto? Bate com a glissa. É. Conectou dano, você tem uma remoção. Exatamente, é muito absurdo. Tireless Tracker ele já usava, mas é importante a gente ressaltar que a gente deixou o tracker não só por causa da pista. A gente corrigiu algumas coisas da base de mana que vocês vão ver depois, que faz sentido usar o Tireless Tracker e ele pode ser bem legal. E mesmo assim, mesmo se fizer uma mana só por turno, fazer uma pista e ter a possibilidade de ter mais um draw é sempre bom. Cart the Lion, como ele é um deck que ele é um semi-Super Friends, né? Ele tem uma subtemática de Super Friends. A gente achou bem interessante deixar o kart no deck. O kart, quando ele entra em campo ou quando um PW morre, a gente vai olhar, 6 do topo, a gente vai olhar 7 cartas do topo, e aí a gente vai pegar um PW e pôr na mão. E além disso, todas as habilidades dos nossos PWs custam mais um para ativar. Isso quer dizer o quê? A título de curiosidade na prática. Vamos pegar aqui o Garruk Cursed Huntsman. Se a gente tiver com o kart no campo, a primeira habilidade dele, que é a 0, na verdade, com o kart no campo, ela vai ser mais 1, ao invés de ser 0. E o -3, ao invés de ser -3, vai ser mais 2, vai ser -2. Ele aumenta o custo. Os menos, mais e zeros do PW são custos de ativação. O kart aumenta esse custo. Ou seja, -3 vira -2, o 0 vira mais 1, o -6 vira -5. Ele é muito forte nesse deck, muito forte, vale muito a pena usar. Store Heavy, o Hilton já usava o Store Heavy, que também é uma carta que a gente consegue trazer PW ou criatura do cemitério se a gente perder. É um bicho grande para bater também, porque a nossa win condition é agro. Então, é um bicho grande para bater também muito forte. Além disso, Timeless Witness, além da Eternal Witness, essa Witness é bem forte. Volta coisa e ela pode voltar do grave para voltar outra coisa depois ainda. Então, tem por que não usar. Garruk Pack Leader, o Hilton já usava e a gente achou interessante deixar porque vai ter bicho entrando em campo com poder. A gente já falou de alguns bichos aqui que passaram até agora que tem poder 3 ou mais.
tipo o Apotecário, tipo o Contaminator, para a gente dar draw quando eles entrarem em campo. Musa Nascedor da Semente, não precisa falar, o Rito já usava, todo mundo conhece a Musa, tanto que ela é um game changer, de tão forte que ela é. Rampage Balote, o Hilton já usava, mas é uma carta legal de ter, faz bicho e triga o pack leader. Vingador de Zendikar e Kamal, o Hilton já usava também. Que são duas cartas fortes. Kamal Finisher, um finisher muito forte, para mim, um dos finishers mais fortes do verde. Muito legal mesmo. E Vingador de Zendikar, um clássico que todo mundo conhece, de fazer bicho, crescer os bichos. É um slot que podia ter sido avaliado melhor, já que a consistência de tokens do deck já não é tão grande, mas ele ainda é um corpo grande, e ele vai crescer pro lado, né? Numa situação em que o oponente não consiga atropelar, não consiga passar de uma planta 0/1, você tá no lucro. Exatamente. Pelo menos um champ block que a gente tem também para proteger PW se precisar. Também é interessante, mas é isso. Balote e Vingador de Zendikar, Hilton, são dois slots flutuantes que você achar que precisa de outra coisa, ou que pode pegar mais removal, mais draw, ou tutor, ou qualquer outro bicho que você queira, são dois slots pontuais que você pode pensar em remover. 10 PWs não justifica, mas eu pensei no Chain Veil. Que, infelizmente, o comandante não é um PW. Quando um comandante é um PW, Chain Veil se torna uma máquina. Quando você joga Super Friends com uma consistência de 20 PWs, é uma máquina. Agora, colocar, por exemplo, a Gauntlet, o Cartalion e o Chain Veil num deck que tem 10 PWs, ficaria pesado. Tudo bem que você tem um azul, mas é um exemplo. Se tivesse azul na Color Pie, tivesse mais PW, valia a pena. 10 PWs não fazem sombra para usar. Exatamente. E aí, antes da gente começar no suprassumo do deck, que são as instantâneas e feitiços, eu vou focar primeiro, vou ir primeiro para os encantamentos e para os artefatos, e depois eu volto para as cartas que a gente mais mudou no deck, tá? Vou começar pelos encantamentos. A maioria das coisas que tem aqui, basicamente tudo que tem aqui, o Hilton já usava. Wild Growth, Grimório Silvestre, Levante de Garruk, Arena Ferexiana muito forte, Doubling Season, Defense of the Heart. Defense of the Heart foi a gente que adicionou ou foi o Na Hilton verdade, o Wild Growth e o Grave Pact são nossos. O Wild Growth foi o que Wild Growth e o Grave Pact é nosso. Não tem por que não ter, Desculpa, tá ligado? Caverna. É muita Desculpa, coisa. eu te corrigi, mas eu falei besteira. Fique em paz. Wild Growth, turno 1, ramp de turno 1 para fazer, sempre muito bom. E Grave Pact. O nosso deck é um deck que vai matar bicho dos outros. Sempre que uma criatura de um oponente for pro cemitério, se a gente tiver o Grave Pact na mesa, ele vai perder outra. Gosto muito de sacar. Então todo removal vira 2 para 1. Todo removal. Muito forte. Artefatos. A gente só transformou o pacotinho de ramps dele em algumas coisas um pouco mais eficientes. Só Ring, Sinete Arcano e Talismã da Resiliência, sempre muito fortes. Staff of Completion. Nesse deck é uma máquina. Por quê? Destrói permanente, por mais que seja uma permanente nossa, né? É também uma possibilidade se a gente precisar. Adiciona mana, prolifera e dá draw. E ele pode se desvirar também se precisar reutilizar. Então ele é muito forte. O Great Hand eu quero comentar, por mais que a gente não tenha adicionado, ela é uma carta muito forte, muito absurda nesse deck. Muito absurda. O Great Hand deveria ser Game Changer, ela é muito forte. Muito forte mesmo. E pacotinho básico, né? Só Ring, Sinete Arcana e Talismã da Resiliência, nada demais. Situacionalmente, você faz o The Great Hand na volta, né? Situacionalmente, numa situação que você faça o Crave, os bichinhos bunda morrem numa match, sei lá, estranha, com aristocrata. Você já tem poder suficiente para descer o Great Hand na volta. É bem situacional, mas entra. Não, é muito forte. Fácil. Sem contar que a estática dele de dar draw quando entra a criatura também é muito forte. Então, perfeito. Então, muito forte. E aí, feitiços. Daqui, basicamente, o que era do Hilton é a causalidade da guerra, ou o Levante de Garruk, não, no Rastro de Garruk. O Rastro de Garruk e o Overwhelming Stampede. Acho que é só esses dois, né? O Overwhelming Stampede também era dele. Também é dele. E o Overwhelming Stampede. São 3 cartas bem legais. Não, esse aqui a gente deixou. Causalidade da guerra, que era dele. O Overwhelming Stampede também, é isso.
que a gente adicionou de diferente? Começando pelos ramps, Nature's Lore 3 visitas, só de ramp de terreno. E por que esses dois? Porque eles buscam tipo floresta. A gente mudou a base de mana e tem bastante terreno de tipo floresta que dá para usar para corrigir a curva de mana. Então, são ramps muito legais para essa estratégia. Smell Fear. Por que o Smell Fear está aqui? A gente tem bastante criatura de poder pelo menos 3. Então, dá para usar o Smell Fear para fazer a nossa criatura lutar contra uma criatura de um oponente. Ela vai morrer, a gente vai ter trigger de Craven, vai dar draw e vai proliferar os marcadores do Craven, os marcadores dos PWs e tudo que a gente quiser proliferar. Apesar de ser feitiço, é um feitiço bem legal para a gente usar, vale muito a pena. E aí os tutorizinhos. Ameaças não detectadas. Esse tutor é bem legal. Na minha visão, o Ameaças Não Detectadas é uma versão feitiço para deck de bicho de um Gifts Ungiven e de uma Intuition. Guardadas todas as devidas proporções, a gente tem que fazer esse parênteses, porque Intuition e Gifts são cartas quebradas, tá? O Threats é uma carta um pouco mais nerfada, mais aceitável, mas ela faz basicamente a mesma coisa. Você tutora 4 coisas, 4 criaturas, o oponente vai escolher 2 para o deck e 2 vão para sua mão. Você vai pegar as melhores criaturas que você tem, as mais eficientes para aquele momento, e vai fazer o oponente ter uma escolha difícil do que ele vai ficar com você. É muito forte, muito legal. Nesse deck, pontualmente, a gente não tem tanto bicho redundância para você gerar uma ameaça, tipo, sei lá, busca num deck de clone que ganha de clone, busca 4 clones diferentes que consiga ter poderes diferentes para poder buscar os 4 e ser redundância. Nesse caso, a gente não tem redundância para buscar e forçar o oponente a dar redundância. Mas a gente só tem bomba no deck. Então, tipo, qualquer 4 bichos, 2 que eles entregarem para nós são bombas e a gente já tá jogando muito. Buscamos com ameaças. Bloated Contaminator, Apotecário, Glissa e Cart the Lion, ou Kamal, por exemplo. Sendo que a gente já tem 3 PW de Garruk na mesa. Vai fazer o quê? Que opção que você vai dar? É muito legal. Finale da Devastação é um tutor para deck ou cemitério. É importante, porque o finale você pode tutorar no cemitério também, tá? E ele pode servir de finisher também. Apesar que a gente já tem o Kamal e a Overwhelming Stampede de finisher para o agro, se conseguir fazer o finale para 10, ele também dá para fazer um finisher com o finale. Tá? Então ele é bem legal mesmo. Além disso, vamos para o nosso pacotinho agora, um deck de... Aí a gente mexeu bem. Aqui a gente mexeu. As únicas coisas daqui que o Hilton, que já era do Hilton, eu acho que tá aqui só o Golgari Charme e o Death Sprout e a Intervenção Heróica, né? Sim. O Atomais eu acho que não era dele, o Atomais foi a gente que adicionou. Ou era? Eu não lembro agora, deixa eu olhar. Agora eu esqueci. Eu realmente não lembro mais. O Atomais foi a gente que adicionou. É isso mesmo. Isso. Do Hilton aqui, Intervenção Heróica, Golgari Charme e Death Sprout. Você estava falando das proteções, eu te cortei, desculpa. Não, eu peço perdão. Tem proteções verdes mais baratas do que a Heroic Intervention que dá para implementar. Tem uma que as criaturas com marcador +1/+1 ganham indestrutível, se não me engano, ou Hexproof e Hexproof, uma coisa assim. E você dá draw para cada criatura com marcador. Cabe também como slot. É uma alteração possível, mas a consistência de remoção no deck é, tipo, melhor ainda. Porque é controle. Você quer controlar. Se suas coisas morrerem, você fala, tá bom. E aí você controla os oponentes. E segue jogando. Exatamente. E aí, lembrando que Intervenção Heróica o Hilton já usava. Mas se você quiser usar essa lista, você pode fazer a alteração que o Pedrinho estava falando, que é show. E Golgari Charme, se o seu meta tem muita global, o Golgari Charme regenera a criatura, né? Então você protege de uma global. Então também é bem forte. Vou começar com os removals com Death Sprout, que o Hilton já usava. Destrói uma criatura por 4 manas, mais nós rampamos. Então você mata um bicho do oponente e busca um terreno básico no seu deck para pôr em campo. Tá? Como é Golgari, é fácil de corrigir. Não tem essa preocupação da 2 pipi preto é difícil de fazer. É Golgari. E a consistência é fácil de fazer. Consistente. Aí eu queria falar de, para mim, um removal que é um MVP do deck. Por mais que seja 5 manas, ele tem 100% de sinergia com o que o Craven quer fazer.
faz duas coisas, porque a gente vai querer ter o Craven na mesa sempre. É muito absurdo, Sizat Will. 5 manas. Se a gente tiver o comandante na mesa, a gente pode escolher os dois modos, o que a gente quer que aconteça, a gente quer ter o Craven na mesa. E aí os modos são: cada oponente sacrifica a criatura de maior poder, e o outro modo exila todos os cards de todos os cemitérios dos oponentes, e a gente vai criar X Troll 01, sendo X o maior poder entre as criaturas exiladas. Ou seja, dá para lidar com... Tem Grave Hate para deck de Grave em Instant Speed. Lembrando que o Craven, ele se preocupa com o poder das criaturas morrendo. Se cada oponente vai sacrificar a criatura de maior poder, a gente vai ter 3 triggers de Craven subindo na pilha para dar 3 draws. Além de colocar 3 marcadores no Craven. Isso é absurdo de forte. Eu fiquei até em silêncio, porque quando eu dei a ideia, eu pensei em toda a situação. Eu não tinha pensado nem na questão mesmo que eram 3 draws. Agora avaliando são 3 draws. 3 draws. Diminui o range do poder dos bichos do oponente. Se você tá no seu turno, depois atacar, e o bloco dos oponentes for menor, a criatura maior que morrer na situação também vai gerar trigger. É sensacional, sensacional. E faz corpo, né? Numa situação ruim, faz corpo e deu um hate grave. 5 manas com verde é facinho de fazer. E é importante a gente lembrar que, se vocês viram nas criaturas, a gente não colocou nenhum efeito de Flashback Marauder, nem nada disso. Porque esses efeitos, eles forçam o oponente a escolher o que ele quer sacrificar. E a gente não quer isso. Porque a habilidade do Craven se preocupa com a criatura de maior poder. Então, todos os nossos removals, quase todos, né? Porque tem um removal específico que não está aqui por causa disso, target. A gente escolhe o alvo que vai ser destruído. E isso é muito importante para a gente ter sempre um trigger de Craven dando draw e repondo carta. Tanto que o Death Sprout, a gente manteve o Death Sprout que ele já usava por causa do target. Atomizar, 4 manas, mas ele destrói qualquer permanente não terreno. Então, se a gente precisar destruir um artefato, um encantamento, um outro PW que está prejudicando a gente, pode fazer. E ele prolifera, então pode proliferar os marcadores do PW, pode proliferar os marcadores do Craven. Além disso, eu vou passar rapidinho pela maioria dos removals, porque eles fazem basicamente a mesma coisa. Todos vão destruir criatura, basicamente. Alguns, tipo Withering Torment, Beast Within, Assassin's Trophy e Abrupt Decay, destroem outras coisas. Beast Within, Assassin's Trophy e Abrupt Decay destroem qualquer permanente não terreno, com exceção do Abrupt Decay, tem que ser custo 3 ou menos, mas destroem qualquer permanente não terreno. E o Withering Torment pode destruir encantamento também. Os outros, todos destroem criatura. Infernal Grasp, 2 manas destrói criatura. Dismember, inclusive eu preciso arrumar o custo de mana do Dismember, porque Dismember não é 3 manas. Nenhum Dismember é 3 manas, todo Dismember é sempre 1 mana só, porque você vai pagar os 4 de vida da mana Phyrexiana. Nunca vi ninguém fazendo Dismember por... Contrariando o Moxild, de leve. Então, nunca vi ninguém fazendo Dismember por 3 manas, não tem porquê. Dismember, 1 mana, -5/-5. Na maioria das vezes, você vai matar provavelmente a maior criatura que aquele oponente controla se você está dando -5 por uma criatura que vai morrer. Provavelmente você vai matar aquela criatura. Putrefy, que destrói artefato ou criatura, então também é uma coisa, né, para matar criatura. Bitter Triumph, que destrói criatura ou PW, foco maior em matar criatura. Ele tem um custo adicional de descartar uma carta, mas a gente pode pagar vida também para destruir. Então, isso é muito importante e é muito forte. Antigamente a gente usaria Doomblade Go for the Truth. Com a entrada do Infernal Grasp e do Bitter Triumph, cara, não tem necessidade. Vou destruir a criatura não preta. Aí você cai num match cheio de criatura preta, o cara tá tentando ganhar com a criatura preta e você fala, não dá. Ou artefato. Go for the Truth e quebra as pernas. Não vou destruir só criatura que ela é artefato. Olha só. Exatamente. E aí, Assassin's Trophy Abrupt Decay a gente já falou. E aí, pro pacotinho de 0 mana. Snuff-Out, um dos melhores removals que tem. Por mais que ele não possa destruir criatura preta, ele ainda é um removal de 0 mana. Porque você vai pagar 4 de vida, na maioria das vezes, para fazer Snuff-Out de graça. Porque o nosso deck tem preto, então a gente vai ter um pântano na mesa sempre, basicamente, para fazer Snuff-Out de graça. Pacto de Massacre.
é um removal de 0. Ah, tem que pagar 3 manas na manutenção. Não tem problema. Se você não tiver mais mana e o cara tá tentando ganhar, Pacto de Massacre. Você vai ter 3 manas na mesa. O Craven custa 3 manas. Você vai ter 3 manas na mesa para pagar o Pacto de Massacre depois e ainda vai dar um draw do Craven. Então, para aquele combo de kick maneiro do nada, o cara tentando combar. Segura. O cara vai tentar combar de kick, vai tentar combar, vai tentar fazer algum loop de Felidar para tentar. Nossa, sim. Para tentar fazer ETB, Total Pact, lindo. E aí, a última carta de 0 de mana, que na verdade não é pontual, é um Force of Despair. E por que o Force of Despair tá aqui? Porque tem muito meta que a gente tem tem vários bichos com o mesmo nome, né? Você tá jogando com um deck de ficha, normalmente vai ter um monte de ficha com o mesmo nome entrando no mesmo turno para atacar, para fazer volume de um monte de coisa. E com o Force of Despair, você consegue fazer ele de graça e destruir todas as criaturas que entraram no campo nesse turno. Então, você não morre para um combo de Dualcaster. Se o cara tentar ganhar de Dualcaster batendo, você fala, ok, vai morrer para combate? Beleza. Force of Despair. exatamente. Parou já a jogada do cara todinha. Que mesmo, são exemplos de combos que seriam parados. Não para tudo. Não, mas para bastante coisa. Até porque ele para criaturas que entraram no campo de batalha nesse turno. Então você tá jogando contra um elfo. O cara fez 7 elfos nesse turno. No passe você faz Force of Despair. O cara vai perder os 7 elfos que ele fez. E é isso. Muito forte, muito forte. Por mais que ele, na maioria das vezes, não vá trigar porque pode ser que o cara fez a criatura de maior poder naquele turno. E aí você vai matar com Force of Despair, você vai dar um draw do Craven. Mas na maioria das vezes, isso aqui não vai trigar o Craven, mas ainda assim é forte o suficiente por 0 mana para trigar o Craven para poder dar draw. E para não estender muito, a gente não vai falar tanto assim da base de mana agora, porque a maioria das coisas é só uma base de mana de 2 cores, simples. Cabal Coffers e Urborg ele já usava. A gente colocou lands que se preocupam com o tipo, então tem o Vernal Fern, tem aqui o Rocketar Pit, que é uma Slow Fat, né, que dá para usar. Mais mana com tipo aqui, na Festering Thicket também tem. Hunted Mire também é uma lente com tipo para tutorar. Não vamos focar muito nas lentes agora, pode falar. Eu só queria abrir um parêntese, na verdade, não tinha utility land, na verdade tinha bastante ermo, eu não entendi o porquê, depois eu vou perguntar para ele, mas a base de mana mudou muito em questão de utility land, porque nem tudo que o deck dá, algumas coisas a gente conseguiu buscar com essas lands. Abstergo é hate, recursão, a Mooncat Race é situacionalmente um ativador de haste, Búria de Ruins e recursão de Grave também, para você recuperar algum artefato que te gere valor. Demolition Field, não precisa nem falar, a gente para algumas lanes específicas que atrapalham o jogo, que incomodam, e tem muita gente usando Glacial Chasm, tira Cabal Coffers do outro jogador, tira qualquer outra coisa, entendeu? Detection Tower, a gente dá muito spot removal. Essa land foi para mim, quando eu achei essa land, eu falei, cara, eu pensei, tipo, 1000 vezes jogar com 33 lentes, eu falei, não, 34 por causa dela. Dela não tem nem o que comentar, e do baixão de carne. Essa sim é sensacional. Difícil de tirar. Ah, prolifera por 4 manas. Muita coisa prolifera pagando 2 manas ou mais, 3 manas ou mais. E é uma land, é difícil de tirar. Então, assim, você consegue proliferar instant speed. Você vai ter sempre, né? Exatamente. Então foi esses valores que eu tentei trazer com essas lentes que foram pro deck. O restante é só coisa para corrigir cor e manteve as lentes de carga. Então se a gente está sempre proliferando, a gente está sempre mantendo essas lentes de carga, conseguindo atingir big mana, tipo 4, 5, 6 manas num turno assim muito fácil. Exatamente. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso deck de Craven, do Hilton. Inclusive, achei que o deck ficou bem legal. Bem legal mesmo. Espero que espero que você tenha gostado. Depois fala o que você achou. Eu sei que você testa os decks que a gente faz
e ver eles rodando. Então, depois dá um retorno pra gente de como ficou, como que você tá sentindo o deck rodando. E é isso aí, Pedrinho, satisfação ter você comigo dessa vez. Valeu pra caralho. Minha lhama gigante favorita. É nóis pra caralho. Valeu aí. Caverna, é nóis. Obrigado por ficar até aqui. E lembrando, se você quiser participar do Deck Velho, tem grupo, tem o link do grupo do WhatsApp, tá no grupo da nossa comunidade, é só entrar no grupo e aí manda o nome do comandante, o plano de jogo do deck e o que o deck faz. É só mandar isso que a gente faz o do seu deck e a gente grava o vídeo e faz o seu deck. Satisfação. Valeu, cara. Beijinhos e é nóis.